Oiê, hoje eu queria falar um pouco sobre desenho e dar algumas dicas sobre uma coisa que eu já vi muita gente com dificuldade. Como achar seu traço? Só para avisar, essa arte que tá rodando aqui do fundo é um redesenho de uma arte antiga minha de 2022. Então é por isso que você provavelmente vai ver a arte antiga de fundo, porque eu tava tentando acertar a posição dos personagens. É a primeira coisa que eu quis conseguir quando eu comecei a desenhar, porque eu queria muito ter aquele estilo de arte que as pessoas olham e falam: ok, isso aqui foi a Wani que desenhou. Então vamos começar. O traço que eu digo é. Eu não sei se eu tenho bem um estilo muito característico, não. Porque eu acabo alternando entre muitos estilos, aí o meu estilo acaba ficando um pouco difuso, assim. Eu não tenho uma característica específica de desenho. Eu sinto que eu não tenho isso. É a forma de desenhar que só você consegue fazer. Outras pessoas podem tentar chegar perto, mas é uma coisa que não existe ser humano no mundo que consiga replicar exatamente como você faz. E eu vou dividir o traço, entre aspas, em três categorias: estilo de arte, sendo cartoon, anime, semi-realismo, realismo; line art, que é o estilo de line art ou sem line art; e a line art é basicamente o contorno do desenho, a etapa que normalmente você faz depois do rascunho. E o terceiro, render ou coloring, ou sei lá como chama isso, que é o estilo de pintura, basicamente como você faz para pintar o desenho. E lembrando que eu quero focar em desenho de personagens e pessoas. Estilo de arte. Quando eu comecei a desenhar, eu já sabia que eu não queria desenho de anime dos tutoriais de arte. Os olhos grandes, o rosto meio quadradinho, um nariz de risco e uma boquinha inexistente. Então assim, eu queria muito achar meu traço e eu me inspirava demais na Sakimi-chan. A era de ouro dela lá pra 2016, e não essa porra aqui, a Anatomia mandou abraços. Eu gostava muito da forma como ela fazia uma arte de anime com olhos grandes, detalhados e Caramba, com um assim, render realista é bonito, né? realista, o que ficava um tipo de semi-realismo super legal. E nisso, sempre que eu fazia algum desenho, eu tentava imitar esse estilo. Uma anatomia realista, lembrando que eu tô falando de 2016, ok? Os olhos grandes, o nariz pequeno, mas com narinas, e a boca um pouquinho mais detalhada. Então, acho que o primeiro ponto é você coletar alguns estilos que você goste. Tente pesquisar artistas que fazem o estilo que você gostaria de ter, e repare na forma como eles desenham olhos, boca, nariz, como é a forma do corpo que eles fazem, se os Referência é muito personagens seguem importante. uma anatomia realista ou se são estilizados. Por exemplo, falando óbvio, eu sigo esses dois artistas aqui que eu não vou tentar falar o nome pra não passar vergonha, vai estar o arroba aqui do lado. Os dois fazem um estilo anime meio estilizado, não seguindo tanto o estilo de anime padrão que eu citei mais cedo. Mas repara na forma como os dois desenham. Os estilos são parecidos, entre muitas aspas, mas a line art é É. diferente, a forma como desenham a expressividade. Um usa muitas rachuras e tal, e o outro usa mais iluminação, sombras, né? E a line não é tão carregada, né, também. Os personagens é diferente e a pintura é totalmente diferente. Nos Com dois certeza. casos, é uma pintura simples, com no máximo 2 tons de sombra, mas no segundo, a sombra é feita por rachura e usa tons bem mais fechados e monocromáticos do que na primeira. E Sim, obviamente dá pra perceber que eles passam sensações totalmente diferentes. Então, meio que exato. não basta você só escolher um estilo de boca, nariz e olhos que te agrada, mas também vale escolher um tema geral das suas ilustrações, o que não te impede de desenhar vários também. Mas enfim, eu queria citar ainda esse artista que eu sigo, e eu não sei falar o nome também, vai estar escrito na tela. Eu amo as tirinhas de Haikyuu dessa pessoa. Mas o traço desse artista é o super hiper chibi fofinho simples. É um estilo ainda anime, mas uma line art simples, normalmente não tem nariz, os personagens têm um rostinho arredondado e normalmente são super expressivos. O conteúdo dele é focado em tirinhas e a expressividade e simplicidade do traço é o que faz a graça da tirinha. E eu citei ele pra literalmente dizer: qualquer estilo é válido. O importante é você passar o que você quer através do É. desenho. Ah, mas fulano falou que só realismo importa porque o resto não é arte. Ai, que fulano enfia um lápis no... O estilo de arte, que é super É. realista e detalhado, e anatomia correta, e super luz e sombra, e não sei o que, tem o mesmo valor do estilo daquele artista que faz uma line art em 5 minutos e bota só cor flat, ou às vezes nem isso. Com certeza, porque na verdade o que vale é a mensagem que você quer transmitir com aquele desenho, né? Esse é que é o mais importante. Literalmente só depende do que você quer passar. Além de que o mesmo artista pode fazer isso e isso. Assim Perfeito. como eu disse, encontrar. Que é, inclusive, só que lembrando, eu acho que é um problema que eu tenho. Eu acabo indo para muitos estilos e isso que me impede de ter um estilo característico, que é uma coisa boa, entendeu? Eu agora estou produzindo um projeto que tem um estilo específico, né? Ele tem um estilo específico.
Só que eu também estou produzindo outro que é bem mangá. Beleza, estou produzindo 2 projetos com estilos diferentes. Mas o meu problema é que eu não paro por aí. Eu fico desenhando vários estilos e realmente talvez você escolher 2 estilos ali que você vá seguir seja mais ideal, porque é melhor você ser excelente em 1 ou 2 estilos do que você ser meia boca em 10 estilos, entendeu? Um artista que faça o estilo que você gosta é muito importante, mas lembra sempre que não é pra se prender nele, porque assim você não cria um estilo próprio. Eu usava Sakimi-chan de referência, mas então eu percebi que eu não conseguia não gostava de desenhar sem line art, já que as artes dela não tem line ou são quase imperceptíveis. Daí eu fui... Eu gosto muito de desenhar com line, só que às vezes eu também treino ali desenhar sem line, que é importante, que não significa que você está fugindo do seu estilo, entendeu? Você só está testando um tipo de ilustração, né? Porque você pode seguir o seu estilo, só que você vai desenhar sem line, porque se para você se desprender do seu desenho não pode depender exclusivamente da sua line, óbvio, a menos que o seu estilo seja baseado na line, igual aquele do desenho que ela mostrou anteriormente. Trabalhando a minha line art, buscando outros estilos além do dela, e nessa época eu tava começando a descobrir os manhwa BL. E isso também foi uma fonte de inspiração, principalmente BJ Alex. Eu só sei falar BJ Alex, me perdoe, eu não sei de onde vem esse G. Ai, mas a história é péssima, é mesmo, mas quando você tem 14 anos e tá aprendendo a desenhar, esse manhwa é ótimo, mas não leiam coisas adultas, crianças. Enfim, continuando. Analisando um pouquinho do meu traço pelo olho, por exemplo. Eu saí de um olho gigante, igual o da Sakimi-chan, fui pro de BJ Alex, BJ, sei lá, porra. Passei um pouquinho pelo de Naruto e no final eu desenho o olho assim. Eu usei um monte de referência até chegar num resultado que talvez seja bem diferente das inspirações. Próximo ponto. Line art. Existem pessoas que genuinamente conseguem fazer um desenho sem line art. De vez em quando eu assisto vídeos de speed paint de League of Legends e tirando o Soul Fighter, que a line art faz parte do tema da skin, é sempre um render em cima do sketch e logo depois de definir a luz e sombra segue pintando. Por exemplo, nesse vídeo do Bo-Chen pintando a Irelia Spirit Blossom. Ele começa com um sketch, define a luz e sombra com grayscale, que seria a escala de cinzas, igual eu falei, e daí ele vai adicionando a pintura e acertando detalhes em cima do sketch. Então ele não segue o padrão de sketch, line art, flat color, render, ambientação. E justamente por isso que desenhar não é uma regra. Mas daí você definiu. Não, eu não quero desenhar sem line art. Eu gosto de fazer line art. Maluco. E quero continuar fazendo. Então é bom que você escolha o tipo de line art que você quer fazer. Eu gosto de line art bem marcada e grossa. Aquelas bem pretona mesmo. E tem gente que gosta de fazer uma line art mais fina e com poucos detalhes, então prefere fazer os detalhes que faltam no render. Como, por exemplo, essa artista aqui, que vai estar o arroba aqui do lado, porque eu não vou falar esse trem. A line art dela é super fina e clarinha, e todo o resto dos detalhes, como detalhes da pele, dobras de roupa, ela faz pela pintura mesmo. E além disso, tem gente como os artistas de artes, por exemplo, que eu não consegui achar o arroba, me perdoa, que gostam de usar a line art como forma de sombreamento do desenho. Repara como existem pontos extremamente escuros nele, bem aqui na mão, o contorno. É porque na verdade aí ele segue um estilo de line art que é muito bom a gente estudar, que é o peso da linha mesmo, né? A partir do momento que você pega a sua line art e você começa a estudar o peso da linha, que você consegue fazer esse tipo de line art, que aonde a line vai fazer parte do seu desenho como uma coisa só, né? Então ele vai se tornar a sombra, a sua line vai se tornar parte da sombra, que isso é chamado de peso da linha. E outra coisa para estudar, para chegar nesse nível também, né, é você estudar alto contraste, porque esta área muito preta aí é um contraste muito alto, por isso alto contraste. Então você estudar alto contraste também é muito importante para você atingir esse nível de desenho e obviamente, né, se você quiser seguir esse estilo, né, porque
Se você não quer um estilo de desenho que tenha line, então não faz nem sentido você estudar isso que eu falei, né? Dos músculos na costela dele, embaixo do pescoço e no olho. Tudo isso, acredito eu, já que eu não achei nenhum Alto speed contraste paint e oficial peso também, da que faz linha. parte da line art, provavelmente vem antes do render. E isso dá uma sensação muito mais sombria no desenho. Por fim, o render. Assim como os outros 2 pontos que eu falei, é legal escolher um estilo de render que você gosta. Mas deixa eu falar uma coisinha primeiro. Por favor, entenda que procurar o seu estilo de desenho é um processo super longo que você definitivamente não precisa bater o pé e falar é assim que eu quero e pronto. Se você muda a sua você tem que personalidade, testar se desenvolve, muda de opinião, por que seria diferente com a sua arte? Não tem problema nenhum você se reinventar, testar um monte de coisa nova e ver o que combina ou não com você. E é por isso que, tipo assim, eu não tinha esse negócio vou querer um estilo de arte pra mim. Não, gostei, vou fazer. Por isso que eu fiquei muito... eu fiquei jogado no universo, entendeu? Eu desenhava um estilo aqui, outro ali, eu ia pra lá, eu ia pra cá. Porque eu gostava, eu desenhava. E acabou que eu fiquei muito contaminado com muitos estilos ao mesmo tempo, uma coisa só, e meu desenho virou um aglomerado. E agora realmente eu estou definindo, justamente também para poder seguir um projeto, entendeu? Porque quando você vai tentar seguir um projeto, você não pode ficar criando um monte de estilos. O seu estilo tem que estar muito bem definido. Então, por exemplo, o estilo do projeto que eu estou criando agora é aquilo ali. Não pode fugir daquilo ali. E se eu ficasse do jeito que eu estava antes, eu ia ficar contaminado com tantos estilos que o meu projeto iria virar uma maçaroca. E não pode. Você tem que sempre seguir um estilo para você também futuramente se profissionalizar. Mas óbvio que você pode mudar o seu estilo, você pode ir transitando ali até ir definindo um. Enquanto você não definir um, você pode ir testando vários estilos. Relaxe. Faz parte do processo. Eu já mudei meu estilo de render de cabelo umas 3 vezes, só agora que eu comecei a pintar a parte de baixo dos lábios, e antes eu não fazia sombra embaixo do nariz, mesmo estando errado, porque eu não gostava de como ficava. E mais um monte de outros testes que eu faço e tá tudo bem. Voltando a falar do render. Então assim, é importante você estudar técnica de desenho, como funciona, luz e sombra, anatomia, teoria de cores, etc. Mas não é porque você sabe tudo isso que você precisa necessariamente fazer. E justamente saber todos esses conceitos e saber quando ou não aplicar eles é o que acho que é o princípio da arte. Pegando, por exemplo, o estilo de arte de Hora de Aventura. Não segue uma anatomia correta, porque eles têm bracinho de macarrão, ninguém tem nariz, os olhos são bolotinhas e quase não tem caimento de roupa. Consequentemente, a pintura de Hora de Aventura não vai ser hiperrealista, não só porque isso daria 50 vezes mais trabalho, mas também porque não combina. Não faz sentido fazer uma sombra reflexiva, uma luz que segue de onde o sol tá vindo e pipipipopopó. Nada disso faz sentido com o estilo. E isso não significa que a arte tá, entre aspas, errada. E se fizessem isso, ia ficar igual aquelas fotos hiperrealistas gore do Bob Esponja. O que também é arte, mas eu espero que você tenha entendido o que eu tô querendo dizer. Por último, não se cobra tanto. Eu sei que é difícil tentar imitar o estilo de alguém e não conseguir, o olho não sai do jeito que você quer, ou uma mão, ou sei lá o que. E isso acontece. Talvez é nesse processo que você olha e fala, não ficou igual dele, mas eu gostei desse olho que eu fiz. E assim nasce seu traço. Eu espero muito que eu tenha ajudado pelo menos um pouquinho, e se eu te ajudei, ou pelo menos te dei um pouquinho de entretenimento por alguns minutos, por favor, deixa um like aqui embaixo, me segue, porque eu pretendo fazer mais videozinhos falando de arte e de outras coisas. Conta pra mim nos comentários quais são suas dificuldades pra desenhar, se você acha a sua arte única ou não, e por que você acha isso. Me fala em quais artistas você se inspira. E por último, dá uma passadinha no meu Patreon e você pode ver artes como essa por apenas R$5 por mês, ou me segue nas minhas outras redes sociais, porque ajuda muito a divulgar meu trabalho. Tchauzinho! Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E lembre, não fique criando muitos estilos, a menos que você esteja bem no início ali buscando o seu estilo, mas vá pensando em sempre tentar um estilo próprio, porque senão um ou dois, né? Porque para você conseguir criar projetos diferentes, por exemplo, igual a mim, eu estou criando um projeto que é bem cartoon, beleza? E então não tem como. E tem um projeto que eu estou produzindo que é mangá, então eu vou ficar nesses dois, pronto. Porque senão é muita coisa para minha cabeça, né? Então, se você gostou das dicas, dá um like aí e se inscreva no canal. Valeu e até mais.